Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. Neymar, vamos começar com os quarterbacks. Já vamos de ouro. Qual que é a ideia, Neymar? A gente vai falar um pouquinho aqui da saída deles, né, para Free Agency, na verdade. O time que eles estavam. O Zuma preparou para nós os slides aqui, então ele trouxe também a idade dos jogadores e o contrato atual deles, que se encerra ou que vai ser cortado. Enfim. Alguns pouco interessa, né? Porque vai ser muito diferente disso. Tá. E o Zuma colocou também a tag por posição. Tá? A tag por posição de quarterback está em $43.895.000. Explica um pouquinho o que é a tag, Neymar. Isso é importante lembrar que é o valor por ano de fato e não o valor de contrato. Por quê? Vamos lá, sobre a tag. Os times eles têm algumas tags para serem dadas, não vou aprofundar isso porque a gente tem muita off-season para falar. Vou falar da franchise tag, que é especificamente o que a gente vê os times fazendo. A franchise tag, tu pega um jogador que terminou o contrato e o jogador quer um contratão. E o time ou não tem tempo, ou não quer assinar, enfim, é uma estratégia que ela é única exclusivamente, ela é lateral, ela é unilateral, ela não pertence ao jogador, onde o time aplica uma franchise tag nele. O que isso implica? Esse jogador, ele vai ou ganhar a média dos top 5 jogadores mais bem pagos da posição. Então perceba que a tag para quarterback não seria 43 milhões, porque Dak Prescott ganha 60 de média, Josh Allen mais uns 3 ou 4 ganham 56, 54. Então a média seria uns 57 milhões. Sim. Estamos falando em 43. Por quê? Porque esses jogadores têm contrato em valor médio, só que ele é diluído ao redor do ano. Tanto é que a gente vai falar depois dos salários, muitos salários são cortados no final. Então é um valor um pouco fictício. O que importa é o quanto de fato acontece. Dito isso, a média para quarterback, então, é 43,9 para arredondar milhões. Vou arredondar para 44 milhões, a tag de quarterback. O que isso significa? O primeiro nome que a gente vai falar é o Malik Willis. O que eu vou te falar agora não vai acontecer, mas para usar como exemplo. Acabou o contrato dele em Green Bay. Perfeito. Green Bay tem a mão sobre ele do que Green Bay vai fazer com ele. A princípio, ele está indo a free agency. Algum outro time pode pegar ele. Mas o Green Bay ele pode dar a tag nele para trocar ele com alguém. Isso acontece direto, inclusive normalmente acontece com os maiores nomes. O time não vai meter um saláriozão no cara, mas dá o tag para trocar com alguém, porque alguém vai querer o cara e aí sim reestrutura. Se o Green Bay quisesse, ele podia dar a tag no Malik Willis. Isso significa que o Malik Willis receberia 44 milhões full garantido para jogar em 2026. Ele é de Green Bay por mais um ano e funcionaria dessa forma. Ninguém é louco de fazer isso, eu só dei o exemplo. Existe um outro mundo onde se terminasse o contrato do Dak Prescott, agora, que ganha 60 milhões de média, para nós arredondar, acabei de explicar que não é exatamente isso, mas ele ganha 60 milhões de média, e o Dallas Cowboys fala, nossa, tu é o maior quarterback da história, a gente precisa que tu continue aqui, que é o que o Jerry Jones acha, inclusive, e ele aplicasse a tag no Dak Prescott. O Jerry Jones ia falar, eu vou dar a maior tag que alguém já deu na história. Do mercado, é isso aí, porque o Jerry Jones gosta de bater recordes, nem que sejam ruins. Então, vai para a segunda fase, segunda forma de se aplicar a tag. Uma delas é tu receber a média dos 5 mais bem pagos, mas a outra é, isso já é um dos 5 mais bem pagos. Aí tu recebe 120% do teu salário. No caso do Dak, ele receberia 72 milhões full garantidos. Obviamente, isso não vai acontecer, eu só estou dando um exemplo. Isso acontecia muito com grandes jogadores, mas pro final da carreira. Vou dar um exemplo. Aaron Donald preferiu se aposentar, mas o Aaron Donald, TJ Watt é um ótimo exemplo. Ele tá com seus 34, 5, 6... Não vou lembrar. 33, talvez. Enfim, ele ganhou um contrato ali com 32, 33, talvez ele vai até 35, tô chutando de idade, o Monteiro tá indo olhar. Mas se acabar o contrato com 35, ele continuar a mesma máquina que ele vai querer mais um contrato para ganhar um monte de dinheiro. Pegar até 39, 40, ele vai falar, eu consigo jogar para ganhar o máximo de dinheiro possível. Só que o time que pegar ele, em especial o Steelers, vai querer dar uma tag. Vamos dar mais um ano? Mas é muito dinheiro a tag. Mas é melhor dar só mais um ano. Então, se o TJ Watt estivesse ganhando 40, a tag para ele certamente não seria os 5 mais bem pagos. Seria 120% do salário dele. Ele ganharia 48 daí. O TJ Watt tá com 31 anos só. 31 anos só? Olha só, envelheci bastante o TJ Watt. Então, enfim, ele tá com um contrato aí de 3, 4 anos que o Steelers fez com ele. E após isso é possível que ele peça mais um contrato. E vale exatamente a regra que eu falei. Perfeito, é isso aí. Então vamos começar a discussão aí, jogador por jogador, Neymar, dessa listagem que a gente fez. Iniciando por ele, que você já falou um pouquinho, Malik Willis. Deixa eu, antes de passar para você a palavra, Neymar, eu vou te falar uma coisa que eu já comentei no nosso grupo VIP lá, mas que o Malik Willis me fez rever alguns conceitos com relação a quarterback reserva. Rever é legal falar do Malik Willis. Né? Porque a visão dele não é a mais precisa. Mas enfim.
Mas, cara, eu sempre tive na minha cabeça, cara, que não... Eu não via valor em você ter um baita de um quarterback reserva, porque, convenhamos, cara, se você perder teu titular, meu brother, tua temporada se foi. Se foi. É claro, é importante você ter um QB reserva que consiga segurar 2, 3 jogos, talvez. Né? Mas o Malik Willis me mudou a mente nesse sentido, cara. Porque você tem um jeito de ter um quarterback reserva, é tipo ele, que é um quarterback móvel, que vai ser uma ameaça correndo, e que tenha um braço suficiente para fazer lançamentos de profundidade. Porque daí você não vai pegar só um outro time que vai só fechar o box e deu. Porque se fechar o box inteiro ali, você vai ficar levando bola... Eu ia falar bola nas costas lá ele o tempo inteiro, sabe? Então, cara, é um tipo de quarterback como backup, eu acho, porra, é o protótipo que eu gostaria em qualquer time que tá pensando em off-season, desculpa, em playoffs, etc, tá? Mas vamos lá. Estão dizendo que o Malik Willis esse ano não será backup. Exato. O que tu acha? Antes de te responder, eu preciso vir para esse teu aspecto, para essa tua leitura. Ela é admissível, minha opinião, né? Ela é admissível e eu ainda sou contra ela. Bom que agora tens essa abrangência maior de o porquê que tu achas isso. Antes era só idiota na tua cabeça. Eu ainda acho idiota, apesar dessa leitura, por causa do tamanho do valor do cap. Então, para mim, é válido um quarterback reserva bom, desde que ele seja contrato de rookie. Que era mais ou menos o caso do Malik Willis. Porque ele foi trocado porque ele estava fedendo, de qualquer forma. Então, desde que tu tenha um cara que tem um teto enorme, que é o caso do Malik Willis, nós acreditando ou não, ele ainda não mostrou o real potencial dele. Ou talvez já tenha mostrado. Mas existe um mundo, ele vai muito além. Tu não acredita que o Daniel Jones vai muito além? Não. Porque ele já teve uma amostragem grande na NFL. Dando um exemplo do Daniel Jones. Então eu acho válido ter um quarterback reserva. É que agora uma galera vai cair nessa por causa do Sam Darnold, né? Aí eu acho que a conversa é bastante diferente. O Sam Darnold acontece 1 a cada 20 anos. É isso que eu tô dizendo. 1 a cada 20 anos. Que o cara é um puta de um prospecto, é draftado lá em cima por todo o time e quarterback coach que ele passa, diz que o cara é bom. Os times bons querem ele como backup, obviamente, porque ele não tá mostrando nada. Querem ele como backup. Daí ele estoura, e aí sim, uma vez a cada 100 anos. E o time manda o cara embora, que é o que o Vikings fez. Então... Neymar, mas ele ainda não mostrou isso tudo. Não tô dizendo que sim. Eu tô dizendo que simplesmente o que ele já fez com a amostragem que ele tem já é 1 a cada 20 anos. Sim. É uma coisa muito rara. Voltando pro Malik Willis e pro quarterback reserva, pro quarterback... Reserva. Pra mim ele tem que ser novo, tem que ser um salário baixo e tem que ter esse upside. Porque eventualmente se o teu quarterback machucar, tu tens um plano B, tu tens utilidade pra ele. No Bengals, tu pega um quarterback de terceira rodada no draft, o cara é, porra, bom e tal, vou acabar com a carreira dele porque ele vai ficar embaixo do Joe Burrow. Sim, por um tempo, vamos ver. E tá me dizendo, então, que eu tenho 4 anos de Joe Burrow, que se o Joe Burrow segurar os 4 anos e quiser mais um contrato, eu vou mandar meu quarterback pra frente, sem nem ver ele jogar direito. Talvez ele viu um jogo ou outro. Maravilha! É isso aí. Porque provavelmente eu vou conseguir alguma escolha legal por ele, porque ele tá num time onde meu time continuou jogando bem, tanto que eu não botei ele pra jogar. Então ele vai ter valor. E além disso, parabéns pra mim, tive 4 anos de Joe Burrow. Agora existe um mundo onde o Joe Burrow continue lesionando, ou talvez me faça uma proposta indecorável pra eu mandar 4 first pick pelo Joe Burrow. Se eu tenho um quarterback que pode ter teto, eu não parto do zero depois disso. Eu já tenho alguém pra começar, vez carrego pequeno. Vamos ver o que faz. Então esse quarterback eu gosto. Agora o Bridgewater, por exemplo, cara, tanto faz. Ele vai entrar na tua regra, porque o Bridgewater consegue segurar jogos. O Bridgewater em Seattle vai ganhar 70% dos jogos no mínimo. Porque o time de Seattle é muito conciso. Sim. E o Bridgewater aprendeu a cuidar do jogo para não fazer cagada. Deixa o time fazer as coisas ao redor dele. Ele serviria para Seattle. Mas se tiver que meter um contrato de 12 milhões no cara, brother, eu tô diminuindo a força da minha ponta de lança. Eu não quero que o cabo seja mais duro, lá ele. Então eu não gosto de pagar quarterback reserva. Eu acho que esse cara tem que ter um salário de 5, 6 milhões estourando. Não adianta ser um quarterback reserva decente, porque o meu objetivo é que ele não jogue. Claro, tudo que eu falei vai por água abaixo na campanha de Green Bay. Que o Love se machucou, o Malik Willis ficou ali 5, 6 jogos funcionando, ganhou jogos difíceis, tanto que estão falando dele ser quarterback titular. Ele conseguiu ser exatamente o contrário do que eu tô falando. Mas me diz, Montanha. Isso que eu falei é um fato. Perfeito. Mas nós vamos para outro fato, então. O Green Bay, tirando quando trocou pelo Micah Parsons, que todo mundo ficou, meu Deus, Green Bay vem pra título. Mas vendo o Green Bay jogar, os números que ele apresentava, vitórias, derrotas, indo pros playoffs, alguém falava assim, o Green Bay é o favorito a ser campeão? Não. Então, se tu pegasse o salário, caso, não é o caso do Malik Willis, porque ele tá com o salário de rookie. Se tu pegasse o Green Bay, nessa mesma situação que funcionou, tendo um quarterback reserva pra ganhar alguns jogos, e mete 12 milhões nesse quarterback. É 12 milhões a menos que tem no teu time, Montanha. Sim. Talvez seria a diferença de tu conseguir ter montado um plantel para ir a Super Bowl. E já que só o cu me interessa... eu não vejo uma grande coisa em pagar quarterback reserva. Perfeito.
Perfeito. Não, faz bastante sentido o teu pensamento, sim. É claro, né? Eu acho que faz mais sentido pensando num time que esteja muito, muito preparado. Só tô pensando nisso, Né? Só tô pensando nisso. Como eu já comentei em outro programa, deixa eu comentar de novo. Quando tu estás da meiuca para baixo, é muito difícil tu ir ajeitando todas as peças até chegar lá em cima. Eu prefiro a estratégia de chacoalha tudo, troca, pega gente nova, vê o que vai acontecer e bum, vamos testar. Opa, deu certo. Agora eu vou buildar em cima disso. Mas enquanto tá tudo avacalhado, não adianta trocar uma peça e botar outra. 1% melhora a cada dia. Não funciona tão bem na NFL. Não. Porque 1% que tu melhorou hoje, amanhã tu perde ele, porque Isso. o contrato passou, o tempo Isso aí. passou, muita coisa aconteceu. Nego machuca, enfim. Precisa partir de uma base um pouco mais forte.